Como definir o seu propósito de vida? Eu quero que a gente comece quebrando o principal mito sobre propósito. As pessoas acabam muitas vezes divulgando, propagando a ideia de que uma vez que você encontre o seu propósito de vida, tudo está resolvido. Dificuldades deixam de existir, obstáculos, dúvidas que antes havia, você deixa de ter. Mais do que isso, também é muito divulgado que o seu propósito ele é único ao longo de toda a sua vida. Gente, essas duas noções não poderiam estar mais distantes da realidade. Primeiro que o propósito de vida ele pode mudar conforme os anos vão passando, conforme você vai assumindo outros papéis, outras funções na sua vida. Um exemplo muito prático é aquele adolescente ou adulto jovem que no início da sua carreira profissional tem um determinado propósito, tem uma vontade muito grande de mudar isso, mudar aquilo. Conforme os anos vão passando e ele vai entrando em contato com diferentes contextos, diferentes realidades, é natural que com essa experiência adquirida também a noção de propósito venha a mudar. Aquela pessoa com 20, 30 anos não necessariamente vai ter o mesmo propósito de quando ela estiver com 70, 80, 90 anos de idade. Isso inclusive faz parte, é natural, é saudável que o propósito mude ao longo dos anos. Mais do que isso, o propósito ele também não vai blindar você de dificuldades e adversidades que venham a surgir. Ele vai nos ajudar a vivenciar e passar por cima desses obstáculos e dessas dificuldades. É como quando a gente visualiza aquele objetivo, aquele norte que a gente tem. As dificuldades, as intempéries acabam sim fazendo parte de algo maior. O momento em que a gente tem algo para olhar à frente, a gente consegue perceber que tem sentido naquela dor que a gente está sentindo momentânea. É através desses sacrifícios, essas dificuldades temporárias que a gente acaba tendo para um propósito maior, para algo maior, que faz valer a pena desenvolver esse propósito. Então eu quero começar aqui dando uma dica muito, muito prática hoje. Propósito, ele não é algo que a gente toma, a gente ganha ele, a gente adquire e pronto, o propósito está ali. Como é que a gente faz então para se aproximar do que é o nosso propósito? Primeiro ponto é, pega aí um papel, uma caneta ou está no computador, anota aí os nomes hoje das pessoas que são importantes para você. Daqui a pouco, nessa lista, você vai ter ali pessoas próximas, familiares, você vai ter alguns amigos, seus relacionamentos, talvez você tenha colegas de trabalho, colegas da faculdade, assim por diante. Coloca nessa lista as pessoas que são importantes para você, e não porque você gostaria que elas fossem importantes, mas hoje elas são importantes. Não é como você quer que seja, como você gostaria que fosse. É quem hoje é importante para você. E o segundo ponto que eu quero que você anote é hoje. Quais são as atividades, quais são os ambientes, os contextos que hoje são importantes para você? Tome cuidado com aquelas respostas de senso comum. Tome muito cuidado com isso. O meu trabalho ele é importante para mim. Ele realmente é importante para você? Aqui não cabe colocar o que você gostaria que fosse, o que as outras pessoas esperam que seja. É realmente o que para você importa. Anote aí quais são os contextos, as atividades que você hoje se dedica. Talvez você se dedique pouco, você gostaria de se dedicar mais. Lembrando, aqui não é o que você gostaria, é o que é para você hoje. Você terminou agora de anotar quem e o que é importante para você. E propósito começa a passar por tudo isso. Ou seja, essas pessoas que você deixou aí anotadas. O quanto você tem se dedicado no dia a dia, semana após semana, para manter e fortalecer um relacionamento com elas. E o que essas pessoas daqui a pouco têm em comum com você? Ou o que elas têm em comum entre elas? Que tipo de impacto você gerou na vida delas? Que tipo de impacto elas geraram na sua vida? Com relação às atividades, aos ambientes, a gente vai se fazer perguntas muito parecidas. O que essas atividades estão significando para mim? Quanto eu me dediquei nessas últimas semanas, nesses últimos dias? Qual o impacto que é gerado no meu dia a dia? Qual o impacto que eu gero no dia a dia desses contextos e desses ambientes? Quando a gente começa a olhar para aquilo que é importante para nós, a gente então pode reconhecer se hoje a nossa rotina, as nossas semanas, elas estão organizadas e ancoradas de forma que a gente possa realmente se dedicar para essas pessoas e para essas atividades. E se hoje a gente não se dedica tanto quanto gostaria, a gente pode começar
a fazer uma avaliação de como mudar isso. Não, mas espera aí, tem aqui uma pessoa que eu notei que faz um bocado de tempo que eu não converso com ela. O que a gente poderia fazer então para reaproximar, né? O que a gente poderia fazer para recuperar ou fortalecer esse relacionamento? Ou daqui a pouco tem aqui um campo da sua vida que você não tem se dedicado tanto quanto você gostaria, mas é importante para você cuidar da sua saúde, e daqui a pouco faz um bocado de tempo, quem sabe anos mesmo, que você não agenda uma consulta de check-up. Será que não seria um momento então de fazer algo nesse sentido? Quando a gente traz propósito, é comum as pessoas pensarem em algo muito imaterial, né? Muito filosófico, muito etéreo, né? Muito pouco prático. Quando na verdade a Eureka entende que propósito é algo que a gente cria no nosso dia a dia. É aquilo que a gente coloca de diferente num trabalho, é aquilo que a gente coloca diferente num relacionamento. É o que a gente contribui para o nosso mundo. E a contribuição que a gente pode ter é sim uma contribuição que pode ser muito positiva, uma contribuição que tem muito a ver com o nosso propósito. Mas também, seja pela razão que for, seja pelo automatismo do dia a dia, seja por estarmos cansados, seja por a gente não ter parado para refletir sobre tudo isso, às vezes o impacto e a marca que a gente está deixando no mundo não é aquela que a gente gostaria. Eu não estou aqui dizendo que você tem que abandonar hoje a sua rotina, o seu dia, a sua história, a sua vida, e você partir e criar uma empresa, uma ONG, uma instituição, fazer uma viagem cara. Não tem nada a ver com isso. Realmente não tem nada a ver com isso. Tome muito cuidado com, às vezes, o que é colocado, né? De que você tem que fazer uma mudança radical. Não necessariamente, eu acho que não é bem por aí. Mas sim de a gente poder recuperar aquela pessoa que você gostaria de estar sendo. Daqui a pouco você gostaria de estar sendo mais carinhoso com seus amigos, com a sua família, com seus colegas. Daqui a pouco você gostaria de ser uma pessoa que é mais estudiosa, você gostaria de estudar mais determinados aspectos. O que a gente pode fazer então para você se conectar mais com as coisas que são importantes para você? O que está nesse caminho? O que está impedindo, né? Qual é esse obstáculo? Porque o momento em que a gente gera esse norte, o momento em que a gente tem um pouco mais definido esse nosso propósito, para qual caminho a gente está indo, para qual direção a gente está caminhando, o nosso dia a dia fica com muito mais sentido. Então aquele obstáculo, aquela adversidade que surge, a gente passa a reconhecer que ela é uma adversidade, mas ela é uma adversidade no meio de um todo de outros estímulos, outras coisas que vão nos acontecendo e que estão na direção desse caminho. Então é aquela pessoa que eu gostaria muito de estudar um determinado tópico, se sente cansado naquele dia, mas ainda assim, mesmo com esse cansaço, vai lá e dedica 5 minutos do dia para estudar um pouco mais sobre gastronomia ou tá aprendendo um novo idioma. Essa pessoa vai se dedicar não porque se tornou fácil para ela essa dedicação, mas é porque essa dedicação passou a ter um sentido. Essa dor que ela está sentindo passou a ter algum tipo de propósito. Isso faz parte de algo maior. Eu quero finalizar aqui essas dicas que eu passei para vocês, tentando trazer todos nós um pouco mais para o pé no chão. Assim. O que hoje a gente está fazendo que contribui para o nosso dia? O que a gente está fazendo para deixar uma marca que tem a ver com a gente? Não é a marca que a nossa família, os nossos amigos gostariam que a gente deixasse. É a marca que eu, Luiz, é a marca que eu, Luísa, não importa quem você é, não a que os outros gostariam que você deixasse. Te pergunto, o quanto hoje você tem conseguido gerar, criar e manter propósito na sua vida? Todas essas questões existenciais, planos para o futuro, reflexões sobre a vida, são sempre muito bem-vindas nas sessões de terapia. Muita gente acaba preferindo falar sobre isso com um psicólogo, muito mais do que com amigos, familiares. Porque a gente sabe, na terapia existe um local seguro, acolhedor, livre de julgamentos, para que a gente possa trabalhar qualquer assunto que venha aparecer. Se hoje você acredita que seria bacana conversar mais sobre isso com um terapeuta, não deixe para depois, agende uma conversa com um psicólogo. Um grande abraço, espero que tenham gostado das dicas, da reflexão que trouxemos aqui hoje e até a próxima.